Tá? Que todos estejam bem. Então vamos fazer a nossa prece, ou melhor dizendo, antes da nossa prece, uma frase para a nossa reflexão, como sempre fazem no sábado, para não quebrar o esquema. Eleve suas palavras, não sua voz. É a chuva que faz crescer as flores, não o trovão. Olha que lindo, né? Uma simples frase diz tanta coisa, né? Não adianta as nossas revoltas, não vai mudar nada. Aí, quem sabe, semeando bem, a gente consiga mudanças, né? Então, é isso aí. Então, vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui neste ambiente de paz, de luz, de harmonia, de amor, de união, unidos pelo amor do nosso Mestre adorado e unidos pela irmandade por sermos filhos do mesmo Pai, Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos por estarmos aqui, por escolhermos a melhor parte desta tarde na nossa vida. Aquela parte que em rápidos instantes alimentamos o nosso espírito, revigoramos o nosso ânimo, fortalecemos a nossa fé e estamos aqui com o coração aberto, Mestre adorado, para que as tuas dádivas cheguem até nós, para depois podermos espalhar com quem convive e anda conosco. Muito te agradecemos por tudo e mais um pouco que tu sempre nos dá em acréscimo, e que assim seja. Então, eu peguei aqui do Fonte Viva uma liçãozinha para nós refletirmos em forma de culto de evangelho, certo? Já que estamos aqui reunidos em nome do nosso Pai, do nosso Mestre, adorado Jesus também. Então, nada melhor que os ensinamentos dele. E o título da obra que cai, do texto que caiu aqui ao acaso, que a gente sabe que não é acaso, mas eu abri aqui, Obreiro sem fé, o título. E a parte evangélica é de Tiago, capítulo 2, versículo 18, e ele nos diz assim: e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então aqui a gente mais ou menos já entende aonde até a nossa fé tem que ir, né? As obras. Que não adianta dizer que acredita, que sabe, que segue, se em volta de ti não existem obras que mostrem isso. E as obras não são só coisas imensas, atitudes enormes. Não. Até uma oração que a gente se faz com muito amor para alguém, para algo, em algum momento. Isso a gente está mostrando uma obra da nossa fé. Por quê? Porque se tu acredita, é porque tu está orando. Aquela velha história, uma vez eu li, acho que foi de um psiquiatra, ele disse: se tu coloca todas as noites o teu relógio a despertar, é porque tu tem fé no futuro. É uma lógica, né? A tua fé tá ali, tu tem certeza que tu vai acordar no dia seguinte com o despertar do telefone, do alarme. Mas quem garante isso? A nossa fé. Porque a gente coloca nas mãos de Deus, vai saber. Por exemplo, meu pai morreu dormindo, ele não acordou. Ele comprou a passagem de ônibus para o trabalho dele, que ele ia para Porto Alegre no dia seguinte, deixou tudo preparado, a fé dele era que ele ia acordar e ia trabalhar. Mas não era. Te garanto que ele não deixou de ter fé quando ele chegou do outro lado. E nem a gente. Então, olha só. Fé com obras, mas aqui ele vai falar dos obreiros sem fé, daqueles que fazem, mas não têm fé. Olha só, em todos os lugares vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início murmurando: para quê? O mundo não presta mesmo. Para que eu vou deixar
fazer coisas. Para que eu vou lá ajudar se depois vão continuar fazendo o que fazem? Para que eu vou doar as coisas se eu sei que depois eles vão usar de outra maneira? Eu acho que não é isso que a gente tem que saber, né? Eu acho que a gente tem que fazer a parte da gente com muito amor. E a partir dali, o que fizerem não é mais trabalho nosso. Verdade? Olha só, compromete-se em deveres comuns e sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Eu nasci para estar nos holofotes, para as pessoas verem o que eu faço. Para que eu vou fazer se ninguém está vendo? Ninguém vai ficar sabendo. Pior que existe obreiro assim, sem fé. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhe os benefícios. Entretanto, logo após, relega ao esquecimento, asseverando: tudo isso é mentira e complicação. Às vezes tu vai num lugar, né? Tu procura um lugar de fé, né? Religiosa, e a gente procura o milagre, a gente procura o agora, o momento. E se não acontece nenhuma mudança, naquele momento a pessoa sai do lugar decepcionada. Aqui ó, tudo isso é mentira, é complicação. Imagina, eu fui lá, tomei passe, tomei água fluida, continua tudo a mesma coisa na minha família. Mas será que ele mudou um pouquinho? Será que ele se tornou mais calmo, mais dedicado, mais carinhoso, mais comunicativo? Ou queria só que o centro fizesse o milagre? Eu vou falar do centro porque é onde nós estamos. Então é melhor não ficar falando, que nem eu não gosto de falar daquilo que eu não sei. Eu não sei o que acontece nos outros templos, nas outras igrejas. Eu sei o que acontece aqui. De ver até no atendimento fraterno, quantas vezes as pessoas, mas eu já fiz, já estou fazendo, não sei o que, faço culto, faço isso, vou no centro tomar água fluida, tudo. Eu digo: mas tu continua no mesmo ciclo vicioso de pensamento negativo, de sentimento negativo, de briga com o vizinho, de briga com fulano, não gosto de ficar. A mudança está onde? Não falei ano novo para todo mundo, né? Que falha, não desejei feliz ano novo, mas o ano novo só vai ser novo se a gente for novo. Porque o ano simplesmente troca depois da meia-noite do dia 31 de dezembro e simplesmente começa outro mês, outro ano. E é isso. É igual para todo mundo, que nem hoje eu entrei no carro ali com a Maria, eu disse para ele assim, como foram de ano novo, quantas coisas novas. Nenhum. Tá tudo igual. Mas se eu estiver diferente, se eu estiver melhor internamente, isso a gente vai levar para o outro ano. E isso a gente vai sentir. Então isso que é uma coisa boa. Então olha só, aqui, voltando aqui. Se convidado à posição de evidência, esse é um problema. Repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. Mas lá dentro o orgulho está fervendo. Ele está adorando ser promovido, ele está adorando que os outros falem dele, ele está adorando isso. E a gente sabe que, meu Deus do céu, o ser perfeito que passou pela terra, ele passou o mais disfarçado possível para não se mostrar. Tanto que no início que Jesus começou a passar pelos lugares, passar pelas pessoas, fazendo tudo que ele fazia, no início ele dizia: não fale para ninguém, não espalha. Ele não queria os holofotes, porque a verdadeira missão dele, que é a nossa também, que é o caminho do bem, não precisa disso, precisa de holofote. E aqui, principalmente pior ainda desse obreiro sem fé, ele se faz de vítima para ser exaltado. Não é uma humildade verdadeira. Porque no momento que a pessoa se diz que ela é humilde, ela já não é mais. A gente estuda isso. No momento que tu pensa, eu sou, pronto, eu sou já tirou tudo aquilo que tu sabia. Nós temos que caminhar aos passinhos pequenos. Olha só mais, Emmanuel é
Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta. Quem me ofende assim? Aquela velha frase, quem tu pensa que tu é? Não, então, tu sabe com quem tu tá falando? Não é verdade? Meu Deus do céu, alguém te diz assim, ó, vai varrer aqui, ó. Uma coisa bem simples. Vai varrer o centro. Ah, não, mas eu tenho que estar na mesa mediúnica. Eu não posso varrer o centro. Como não pode? Luz, né? Isso, na mesa mediúnica e ainda recebendo espírito de luz. Agora se pede para ajudar na fila do passe, a receber as pessoas, a trocar água. Meu Deus do céu, mas com quem estão pensando que estou falando? Eu sou um médium. Ai, cheguei a me arrepiar agora, gente. Porque parece que eu vejo a minha mãe falando isso. E eu aprendi com ela tudo isso. Então, a gente enxerga a verdadeira mediunidade pela humildade. A gente teve um exemplo aqui, nosso, brasileiro, mineiro, Francisco Cândido Xavier. Quanta exaltação, né, que ele precisava, quantos holofotes que ele precisava. Como ele dizia, ele era um cisco passando pelo planeta. E não é porque ele queria ser chamado de coitadinho, não, nem de ficar com a gente pena dele, não, bem pelo contrário. É porque ele se sentia assim mesmo perante tudo o que ele enxergava. E segundo dizem, que ele seria um espírito mais evoluído que o próprio Emmanuel, sim. Pela literatura toda que a gente já leu, o espírito de Chico Xavier era muito mais evoluído do que o próprio guia dele. E Emmanuel teve a missão de estar ali. Né? Então, para ver como que é os desígnios de Deus, a gente fica naquela pensando, porque vai ser assim, vai ser assado, porque se fulano fez isso no passado, vai ser assim no futuro. A gente tem essa mania de querer entender os desígnios de Deus ainda imperfeitos como nós somos. E a gente não tem capacidade ainda, mas vamos ter. Primeiro a gente precisa obrar, e obrar para o bem, né? E com fé, que nem a gente está falando aqui dos obreiros sem fé, a gente está tendo os exemplos aqui, ó. Olha só, e transita de situação em situação o obreiro sem fé, entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Aí, né, ninguém enxerga o que ele está fazendo. Não estão, né, estão me desconsiderando o meu valor, eu vou para outro lugar. Lá vão me dar valor. Aí chega lá na outra instituição, continua do mesmo jeito, acontece a mesma coisa, aí é a instituição que não presta. E assim vai indo. É que nem a pessoa que muda de cidade para fugir dos problemas. Se o problema é ela, os problemas vão ir em qualquer cidade que ela estiver, com qualquer pessoa que ela estiver, vai ser o mesmo. A mudança tem que ser aonde, gente? Dentro da gente. É a gente que tem que mudar, não é os outros. Cada um está num degrau de evolução, a gente nunca vai entender a evolução do outro, mas a nossa evolução a gente tem que entender. E tem que saber que a gente está aqui não é para bonito. A gente não está aqui só para pagar, que nem eu li na internet, só para pagar boletos. A gente não está aqui só para viver essa nossa vida material, que a gente precisa dela. Não é que eu estou dizendo que, não, deixa as coisas materiais. Não, a gente precisa do material porque a gente ainda está num corpo material. Mas a gente não pode esquecer da nossa verdadeira missão, que é com o nosso eu verdadeiro, que é com o nosso espírito, que é com quem a gente é realmente. E é com o que a gente vai levar para as outras vidas. Isso que a gente tem aqui material, é bom ter aqui? Mas vai ficar, gente. O corpo fica. A gente não leva absolutamente nada de material. Né? Então, olha só, em toda parte é o trabalhador, o obreiro sem fé, é o trabalhador que não termina o serviço, porque se responsabilizou. Ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Existe isso também. Às vezes tu passa pela lição e não consegue. Quantas vezes a gente pode até ter tido caso em um dos filhos da gente, né? Eu me lembro do colégio que não me entrava a parte da matemática, aquela parte mais de geometria, aquela coisa toda.
Gente, que coisa mais difícil que sempre foi para mim. E assim é também, e com a vida também é assim. Existem coisas que só que a gente precisa tentar, a gente precisa se esforçar, a gente precisa tentar entender. E se a gente, por exemplo, se responsabilizou por algum serviço, a gente tem que ir até o fim. Mas ninguém tá dando bola. Não interessa. Tu te responsabilizou, agora faz. Mas ninguém vai ver. Faz. Quem é que disse ou nós somos espíritas ou não? Acreditamos em vida espiritual? Sim. Então a gente está rodeado. Então a gente não está fazendo para os outros encarnados verem. Os outros desencarnados também estão vendo. E daí? É verdade? Às vezes é melhor eles estarem nos vendo do que os outros aqui. Porque às vezes eu digo, né? Porque de vez em quando a gente está em má companhia, mas geralmente quem está perto de nós é quem nos ama. Ainda mais se a gente tenta manter o nosso padrão vibratório positivo. Então se chega perto de nós, espíritos que gostam da gente, que querem o nosso progresso. Então, se a gente está com eles e eles estão vendo o nosso esforço, a nossa força de vontade, e os encarnados, ou os familiares, ou de trabalho, ou aquela coisa, não enxergam, o problema é deles. Tu está fazendo a tua parte. Eis aí a fé com obras. Que não é só no termo religioso a fé. A fé a gente tem que colocar em tudo na nossa existência. Em todas as partes da nossa existência. Não te concentres na fé sem obras, que constitui a embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. Então, aqui ele já nos diz pra gente não ir para a ação também se a gente não acreditar na gente. Tu antes tem que acreditar em ti. E depois para acreditar no poder divino. Se tu não acredita em ti mesmo, como é que tu vai acreditar em algo que tu não vê? Aí a gente diz, eu acredito em Deus, mas não acredita nas tuas próprias forças? Tem uma coisa errada aí. Ou então não acredito no ser humano. Eu já ouvi muito isso, sabe? De pessoas que sabem que eu sou espírita, daí ficam fazendo aquelas perguntas, né? Mas é verdade isso, verdade aquilo, verdade que tem... mas o ser humano é uma obra de Deus que deu errado. Eu digo, acho que não. Porque todo ser humano é ruim. Eu digo, tu é o quê? A pessoa me diz, eu sou um ser humano, eu digo, tu é ruim? Não, então não é todo mundo. Eu também não sou. Quantos aqui, tem aqui que também não são? Então não é todo mundo. Então já não dá pra gente generalizar, né? Porque o mundo está virado. Tá acontecendo muita coisa fora do controle da gente. Mas o mundo para nós vai ser ruim se nós estivermos ruins também. Senão o nosso mundo vai estar bom. Porque a gente não precisa se sintonizar com o que está lá fora de ruim. E não é sempre... Gente, eu vejo muito isso na internet. Agora eu tô adorando uma página lá que eu tô seguindo que mostra as coisas que não mostram, que são boas, que tá acontecendo no mundo todo. Por quê? Porque a gente só vê focado coisa ruim. É só coisa ruim. Gente, o que tem de bom na televisão? O que tem de bom, de notícia boa na internet? Só aquelas que tu realmente curte e que daí tu continua recebendo, né? Agora, se tu curte coisas negativas, tu vai continuar recebendo o quê? Coisas negativas. Então vai depender da gente também. Mas tem muita coisa boa acontecendo nesse caos que tá o nosso planeta. Muita coisa boa e para futuro. Para futuro de estudos científicos, de pessoas que realmente estão pensando no futuro do planeta e do ser humano, não em como é que eu posso dizer, coisas particulares, né? Tipo assim, ganhos particulares, né? Um puxando para um outro, outro puxando para o outro, aquela coisa toda de um lado para o outro, nunca pensando no ser humano mesmo, né? Eu falo isso até politicamente porque a gente vê que todos aqueles que dizem que são pelo povo, a última coisa que eles pensam é no povo. Senão estaria resolvido, né? Tudo resolvido porque tem como resolver. Todos eles lutam pelo povo, né? É isso aí. Imagina se um só lutando pelo povo fez uma revolução que nem o Cristo fez. Imagina se todos os políticos pensassem realmente só no povo. Obreiros sem fé. Exemplo. Tem tudo na mão para fazer uma obra maravilhosa.
mas eles não têm fé, não têm coração. É só particular, né? Olha só, o servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios, que nesse caso somos nós, vamos se colocar aqui ó, como servidor que confia na lei da vida, certo? Reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, pequenas e grandes, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade de se achar o bem bom, né? Porque eu tô bem, e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Porque às vezes não é nós que cometemos, mas às vezes a gente facilita para outros, né, fazerem as coisas. Às vezes a gente deixa, às vezes a gente faz de conta que não tá vendo. Então, olha só. Revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum. E o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Porque quando chega uma hora na nossa vida que a gente tem que resgatar algo de vidas passadas, se a espiritualidade, se a divina providência chega até nós e nos vê trabalhando pelo bem, a nossa sentença é diminuída. E isso tem vários livros que contam isso. Às vezes uma pessoa vai, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou, que é o que eu li no livro, né? Uma pessoa tem em outra vida ela foi uma pessoa que fumou muito, que estragou muito o seu pulmão e ficou no perispírito aquele resgate ali, né? Então na próxima existência ela vai ter problemas no pulmão, um câncer, certo? Certo. Chega aqui, a pessoa sempre, uma pessoa boa, uma pessoa que está sempre pensando no outro, uma pessoa que está sempre se melhorando, está sempre trabalhando no bem, ajudando, entusiasmado. Chega a época deste problema, ao invés de um câncer, vem uma pneumonia. Porque o aparelho físico precisa passar por algo para as energias deletérias da vida passada serem expurgadas. Ou aquele que tinha como seria, né? Perder uma mão, ele perde o dedo. Não, mas isso aí a gente já leu em várias obras. Isso são relatos de seres espirituais, então a gente não tem como dizer não é verdade. E coisas que aconteceram mesmo. Né? Então, essa questão da gente... a fé, eu penso assim, ó, existe uma diferença entre eu acredito e eu sei. Eu acredito, tu pode acreditar em qualquer coisa. Alguém pode chegar para ti e dizer assim, tu acredita nisso, mas eu vou te mostrar isso. Então eu vou passar a acreditar aquilo. Eu sei, não. Eu sei, a gente sabe. E não tem outra contestação. Não adianta tu dizer, mas fulano... Não, eu sei que é desse jeito. É diferente. Então, olha só. Eu não acredito em Deus. Eu sei que Deus existe. É diferente. Eu acredito na fé. Mas eu sei que a fé remove as montanhas, como o nosso mestre falou, é diferente. A nossa fé, a gente pode acreditar em várias terminações, né? Várias linhas, várias fontes. Mas quando tu diz eu sei, a tua fé é tua fé. Tu sabe naquilo que tu acredita. Tá? É diferente. Eu acredito no amor? Não, eu não acredito no amor. Eu sei que o amor existe. É tão diferente e é a palavra. Por isso que na Bíblia começa que o verbo, né? Que Deus era o verbo. Então essa simbologia é a nossa palavra, a gente não tem dimensão da energia que ela tem. E aonde ela pode chegar. Então essa questão das mudanças na nossa eu sou, eu sei, elas alimentam espiritualmente a nossa fé. A nossa certeza
Porque acreditar, a gente acredita até que prove o contrário, não é verdade? E o eu sei, não. Eu sei, tu sabe. Tu vai aceitar, tu vai respeitar o pensamento do outro, tu vai até acrescentar um pouquinho no teu saber, mas tu vai continuar sabendo, o teu saber. E é essa fé que Deus colocou dentro de nós, todos seus filhos, independente de credo, raça, cor, nada. Essa sementinha da fé é um pedacinho divino que temos dentro de nós. E ela está ali sempre, e ela vai ser grande ou pequena, dependendo da nossa adubação, né? Do que a gente fizer com ela. E de preferência que a nossa fé tenha obras, nos faça bem, nos faça crescer, nos faça ser melhores para os outros e para mim mesmo, porque olha, gente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Antes a gente precisa se valorizar, precisa se amar, precisa se dar o melhor, como minha mãe sempre dizia, para mim só o melhor. Ah, mas você é egoísta. Não, calma, no meio, caminho do meio, valorização, não desvalorizando o outro com egoísmo. Então a gente pode, e graças a Deus que estamos aqui, mais um sábado, primeiro sábado do ano. Agradeço a presença de todos e espiritualmente também agradeço a presença de todos os nossos amigos da espiritualidade, todos aqueles que são trazidos, para esse dia. E a gente está aqui e vai continuar aqui, cada dia, cada trabalho, cada ano. Essa é a nossa fé. Agora, se algo mudar, tem quem continue. Se alguém de nós não estiver aqui, não for for a hora de ir, os outros vão continuar, com certeza. Certo, meus anjos? Então era essa a lição da tarde, o obreiro sem fé, que sejamos obreiros com fé. Então vamos encerrar, fechando os nossos olhos, agradecendo mais uma vez, Senhor, por tudo. Porque são tantas coisas a agradecer, que os nossos pedidos se tornam invisíveis, pois sabemos que Tu sabes o que precisamos. E que aqui estamos recebendo, cada um individualmente, em seus corações, essas emanações benéficas do nosso Mestre, enviados pelo nosso Pai Todo-Poderoso, através desses amigos da espiritualidade que estão aqui junto de nós sempre. Te agradecer, Senhor, pelo Teu Evangelho, te agradecer pelos Teus ensinamentos, te agradecer pelos Teus passos no lado dos nossos. E sempre gosto de refletir que em várias fases Tu nos carrega no colo, Senhor. Muito te agradecemos por isso, hoje e sempre. E que assim seja. Não, Regina.